Fala galera, voltei agora com a parte 2 dos spoilers do capítulo 1147 de One Piece, que eu não tô entendendo mais nada, porque dizem que é spoiler parte 2, mas não sai uma terceira parte, então eu vou considerar isso aqui como spoilers completos, por assim dizer. Mas se sair uma parte 3 antes do capítulo sair, eu trago aqui a leitura pra vocês também. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente tá lá na página One Piece News no Twitter. Se vocês quiserem seguir os caras por lá, vocês vão pegar o spoiler no momento que sair. Capítulo 1147, título Coisas que Nós Tememos. Capa e história de capa. Raizo, o daimyo de Udon, expressa sua gratidão. Yamato come onigiri enquanto Tama abraça Raizo. Agora indo pro spoiler realmente. Embora Gunko tenha capturado a tripulação do Chapéu de Palhas com seus poderes, Summers pede que ela o solte, pois esse não é o trabalho deles e ele não quer se meter em problemas com um Yonkou. Só nessa primeira parte aqui do spoiler, a gente tem alguns pontos interessantes. O primeiro é que a Gunko realmente capturou o Chapéu de Palhas e principalmente o Jinbe, que é para ser considerado o mais forte dali. E isso é bem difícil, é bem complicado imaginar para um dos mais fortes comandantes do Yonkou, Luffy, ser derrotado facilmente. Futuramente ele até pode dizer, me deixei capturar para saber os planos, quem eram nossos inimigos, os planos e tal, adivinhar, saber como é que funciona o poder dela, tal. Mas não é assim que se porta um dos principais comandantes de um Yonkou. A gente vê diversos comandantes de Yonkou sendo derrotados, mas eles dão muito trabalho até cair. O primeiro que a gente viu cair foi o Cracker. Ele fez o Luffy utilizar o Gear Force Tankman, que foi uma variação do Gear Force, para vencer no final. O Luffy teve que se desgastar muito e precisar da ajuda da Nami para vencer. E aí, um dos principais comandantes, que é o Jinbe, acaba sendo derrotado facilmente. E o outro ponto aqui é que o Summers não quer lutar ou ter problemas com o Yonkou. Mas só o fato deles estarem atacando os amigos do Luffy já tornam eles inimigos, ou o fato deles serem do governo mundial e o Luffy ser um pirata também torna eles inimigos. De qualquer forma, o Luffy vai sentar o porradão em todos eles, não tem pra onde correr. Não sei bem se o Luffy em si vai, porque Killingham... A Akuma no Mi do Killingham é bem apelona. A do Summers e a da Gunko acho que não são lá grandes coisas pra Jinbe, ou pra Sanji e pra Zoro, e principalmente pro Luffy, por exemplo. Continuando, a conversa entre Gunko e Brook é magistral. Magistral pelo lado do nosso esqueletão. Gunko, passe o resto da sua vida fazendo músicas pra mim, vire meu escravo. E como eu falei no spoiler inicial, ela fez essa proposta para um chapéu de palha errado, ou para o chapéu de palha errado. Um outro teria aceitado facilmente. O problema é que ela não quer. Ela quer o Brook porque ele é um músico que ela ama. Então ela quer que o Brook seja seu escravo e faça músicas para ela. Brook, minhas desculpas, mocinha, mas desde o dia em que recebi esta segunda vida do meu capitão, Luffy do Chapéu de Palha, jurei lealdade a ele. Cara, e essa frase do Brook aqui me faz lembrar do momento exato que ele jura lealdade ao Luffy do Chapéu de Palha e ao bando dos Chapéus de Palhas lá em Thriller Bark. Aquele momento é muito absurdo, que ele mostra sua recompensa, se curva e entra pro bando dos Chapéus de Palhas. Então ele só tá declarando aquilo que tem na cabeça e não tem como mudar. A não ser que ele seja hipnotizado, perca as memórias ou qualquer outra coisa do tipo. Gunko, e se eu disser que vou te matar se você recusar minha oferta? Aí só faltava o Brook dizer. Mas eu já estou morto, ou algo do tipo, que é aquelas piadinhas de morte que ele faz. E aí o Brook vai lá e responde. Então, eu morrerei. É melhor do que viver sem honra. Caramba, o Brook aqui foi absurdo demais, rapaziada. Aqui já é outra parte. Só comentando sobre isso aqui, a gente tem que parte do Chapéu de Palhas não acompanha em força o nível de poder os mais fortes. E eu considerava ali Jinbe, Sanji, Zoro e Luffy. O Jinbe já caiu um pouco no meu conceito,
mesmo que depois ele diga que se deixou capturar. Acredito que ele, sei lá, deveria ter feito, dado um trabalhinho e depois ter se deixado capturar, mas ele realmente foi capturado. Mas o que esses outros chapéus de palhas não têm de força, eles têm de coragem. E aqui a gente vê no caso do Brook. Ele decidido que se ele não for continuar com o bando dos chapéus de palhas, ele prefere morrer. Isso é absurdo. Ainda mais que a gente pensa que ele tem a promessa de reencontrar a Labum e mostrar para ela a última canção dos piratas Rumbar. E no caso, continuar navegando com o Luffy se torna até mais importante. Até porque se não fosse pelo Luffy, ele não estaria vivo ou não poderia retornar a Labum. Ele morreria de todas as formas. Então, realizar o sonho do Luffy, navegar com o Luffy primeiro, é a sua maior prioridade. Depois, ele, junto com o bando dos Chapéus de Palhas, vão até a Labum reencontrar ela de novo, já que é uma promessa dos Chapéus de Palhas também. Continuando. Em uma incrível página dupla, o navio Grande Eric cai, pois os piratas guerreiros, e essa parte aqui é muito engraçada, gigantes enfrentam alguns monstros de sonho que se parecem com as suas esposas e são muito maiores do que elas, e eles ficam com muito medo de lutar. Eu tava lendo os últimos capítulos do 1141 até o 1146, e num desses capítulos que a professora lá lembra, as crianças vão falando sobre os seus maiores medos. Falando lá sobre a Jormungand, sobre o Loki, Nika e tal. E uma criancinha fala assim, é a minha mãe. E aí, depois que as criaturas apareceram, eu fiquei procurando se tinha realmente a personificação ali do pesadelo de alguma criança numa mãe. Que eu não encontrei. E agora o Oda vem com essa de que diversas esposas dessa galera aqui apareceram em forma de monstros. E a gente sabe, né, que quem manda em casa é a mulher, é a mãe. E por aí vai, não tem o que fazer. Então os caras não vão lutar, eles vão correr. Porque eles já têm medo da própria esposa. Imagina da esposa em uma forma monstruosa. E eles não vão querer lutar, vão só querer correr. Essa parte aqui foi muito engraçada. Continuando, no final do capítulo, vemos Summers montado em um dragão serpente feito de espinhos. Tô doido pra ver os diversos poderes que esse cara tem com essa fruta dos espinhos. Ela é bem interessante a forma como ele pode lutar contra algum dos chapéus de palha. Gaban encontra Ripley e ela lhe pede para ir resgatar o filho deles. Então, nós teremos Ripley e Frank chegando na batalha. Porque no capítulo anterior, se eu não me engano, o Frank e ela estavam correndo e o Frank derrota uma nuvem de tempestade. Continuando, então vemos Gaban correndo para ajudar Colum. E ao mesmo tempo, vemos que Robin também se prepara para lutar. Então a gente vai ter esses dois entrando no campo de batalha. E a pergunta que fica é, será que o Gaban vai lutar contra os Summers? Porque tendo a fruta dos espinhos, o Gaban pode se tornar seu predador natural. Com a alcunha de Devorador de Montanhas, eu acho que é alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. Então pode ser que a batalha que vai se desenrolar aqui vai ser entre Summers e Gaban. Claro que com total desvantagem para os Summers. Robin e Gaban, não vamos deixar. O Colum foi capturado no capítulo passado pela Gunko. Fim do capítulo, pausa na próxima semana. Como a gente já sabe, a gente sempre tem mais ou menos 2 capítulos seguidos e uma terceira semana sem capítulo. Às vezes o Oda faz 3 capítulos, mas isso é muito raro, 3 capítulos seguidos. Só que próxima semana não teremos capítulo. Então se sair uma parte 3 desse spoiler, eu volto aqui para ler com vocês. Se não, vamos voltar só comentando o capítulo. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!